Bom dia, amigos! O protecionismo comercial, ou seja, a imposição de tarifas, cotas e subsídios para proteger indústrias nacionais, como ocorre no mundo hoje, impostas principalmente pelos Estados Unidos de Donald Trump, é frequentemente apresentado como uma solução para preservar empregos e fortalecer a economia interna. No entanto, evidências recentes demonstram que tais políticas podem ter efeitos adversos e significativos a longo prazo. Vários impactos econômicos, como ineficiência e estagnação, são vistos. Primeiro, indústrias ineficientes. A proteção excessiva pode levar à complacência, reduzindo o incentivo à inovação e à eficiência. Isso resulta em produtos de menor qualidade e mais caros, prejudicando a competitividade internacional. Segundo, aumento de custos para o consumidor. Tarifas sobre produtos importados elevam os preços internos, diminuindo o poder de compra da população e afetando negativamente o consumo. Terceiro, déficits fiscais. Subsídios para manter indústrias não competitivas aumentam os gastos públicos, podendo levar a déficits fiscais e instabilidade econômica. Algumas consequências sociais, como desigualdade e desemprego, são vistas. Primeiro, desemprego estrutural. O protecionismo pode atrasar a adaptação da força de trabalho às mudanças tecnológicas e às demandas do mercado global, resultando em desemprego de longo prazo. Segundo, agravamento das desigualdades regionais. Regiões dependentes de indústrias protegidas podem sofrer mais com a falta de competitividade, enquanto outras áreas se desenvolvem, ampliando as disparidades socioeconômicas. Efeitos sobre a força de trabalho. Primeiro, desincentivo à qualificação. A proteção de setores específicos pode desmotivar trabalhadores a buscar qualificação em áreas mais dinâmicas e inovadoras, limitando o desenvolvimento profissional. Segundo, perda de oportunidades globais. Ao restringir o comércio, trabalhadores perdem acesso a mercados internacionais e as oportunidades que eles oferecem, como melhores salários e condições de trabalho. Alguns casos práticos. Primeiro, Grande Depressão de 1930. A lei Smoot-Hawley, que aumentou tarifas nos Estados Unidos, levou a uma queda de 65% no comércio internacional, agravando a crise econômica global. Segundo, Guerra Comercial Estados Unidos-China. As tarifas impostas entre 2018 e 2020 resultaram em perdas significativas para ambos os países, afetando cadeias de suprimento e aumentando os preços para consumidores e empresas. O mesmo ocorre hoje. Em seu segundo mandato, iniciado em 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou e ampliou sua política de tarifas comerciais, desencadeando uma nova e intensa guerra comercial, que afeta não apenas a China, mas também aliados históricos como Canadá, México e União Europeia. Em março de 2025, os Estados Unidos implementaram tarifas de 25% sobre a maioria das importações provenientes do Canadá e do México, além de elevar as tarifas sobre produtos chineses para 20%. Essas medidas afetaram aproximadamente 1,5 trilhão de dólares em importações anuais, sinalizando uma estratégia agressiva de política comercial. Além disso, em abril de 2025, Trump anunciou tarifas adicionais de 25% sobre todas as importações de automóveis, com expectativas de que peças automotivas fossem incluídas. Essas ações provocaram retaliações imediatas de diversos países. Algumas retaliações internacionais. Primeiro, Canadá. Em resposta às tarifas americanas, o Canadá impôs tarifas escalonadas sobre 107 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos, incluindo bebidas, cosméticos e produtos de papel. Segundo, México. O governo mexicano anunciou medidas tarifárias e não tarifárias em retaliação às tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos mexicanos. Terceiro, China. A China respondeu com tarifas adicionais de até 15% sobre produtos agrícolas americanos, como frango, trigo, milho e algodão, além de outras medidas de retaliação. Quarto, União Europeia.
a União Europeia alertou que se os Estados Unidos não recuarem nas novas tarifas sobre o aço europeu, a União Europeia implementará contramedidas no valor de 100 bilhões de euros, com possibilidades de antecipação, caso não haja acordo até 14 de julho. As políticas tarifárias de Trump tiveram efeitos significativos na economia global. Primeiro, crescimento econômico. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revisou para baixo suas previsões de crescimento global, atribuindo a desaceleração ao aumento do protecionismo. A estimativa de crescimento global para 2025 foi reduzida para 2,9%, com os Estados Unidos projetados para crescer apenas 1,6%. Segundo, mercados financeiros. Após o anúncio das tarifas, os mercados reagiram negativamente. O índice Dow Jones caiu 1,48% e a Nasdaq teve uma queda de 2,64%, com empresas de tecnologia sendo particularmente afetadas. Terceiro, inflação. Economistas alertam que as tarifas podem levar a um aumento significativo da inflação nos Estados Unidos, com estimativas de elevação para entre 6% e 9,3% até 2026, em comparação com uma previsão de 1,9% sem essas medidas. Quarto, cadeias de suprimentos. As tarifas impactaram negativamente as cadeias de suprimentos globais, especialmente nos setores automotivo e de tecnologia, levando empresas a reconsiderarem suas estratégias de produção e logística. Como já frisamos em nosso episódio do podcast, o preço de esquecer o passado, como sociedades caem nos mesmos erros, parece que as lições da Grande Depressão de 1930 e da Primeira Guerra Comercial Estados Unidos-China entre 2018 e 2020 foram ignoradas ou rapidamente esquecidas, o que poderia ser um alerta de desastre iminente, se perdeu na retórica vazia de políticos populistas. Algumas alternativas ao protecionismo. Primeiro, investimento em educação e inovação. Fomentar a qualificação da força de trabalho e a pesquisa tecnológica para aumentar a competitividade sem depender de barreiras comerciais. Segundo, acordos de livre comércio. Participar de acordos que promovam o comércio justo e a integração econômica, ampliando mercados e oportunidades para empresas e trabalhadores. Terceiro, políticas de transição. Implementar programas que auxiliem trabalhadores na transição entre setores em declínio e áreas em crescimento, minimizando os impactos sociais das mudanças econômicas. Embora o protecionismo possa oferecer benefícios de curto prazo para setores específicos, seus efeitos a longo prazo tendem a ser prejudiciais para a economia, a sociedade e a força de trabalho. A história e os dados contemporâneos reforçam a necessidade de políticas que promovam a abertura comercial, a inovação e a qualificação profissional como pilares para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube. Dê-nos seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!